Nunca o Brasil enfrentou uma tragédia climática tão grande quanto a que atinge o Rio Grande do Sul, com inundações em mais de 90% dos municípios. Brasileiros de todas as regiões imediatamente mostraram sua solidariedade com doações e trabalho voluntário. O governo editou medidas provisórias de ajuda emergencial e o Congresso agilizou propostas para ajudar a recuperar o Estado. Uma das ações do Senado foi criar uma comissão temporária externa e é com o presidente desse colegiado que nós vamos conversar neste Senado Notícias Especial. Senador Paulo Paim, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Satisfação a nossa estar aqui na nossa querida TV Senado, o Márcio Maturana aqui, participando desse programa que tem uma repercussão com certeza a nível nacional. E muitas agências do exterior copiam, e é bom que copie, né, para divulgar lá fora o que está acontecendo no Brasil, especificamente no caso no Rio Grande do Sul. Exato, essa é uma tragédia muito grande que está repercutindo no mundo todo. Eu queria começar falando sobre a diligência que a comissão fez no dia 23 de maio agora. Como foi chegar lá e ver a população de perto, finalmente poder estar lá no meio da população e ver nos olhos das pessoas, dos gaúchos? Primeiro dizer que, sem sombra de dúvida, foi a tragédia climática com efeito da relação da enchente, o clima, enfim, maior que aconteceu na história do Brasil, né? Não só no Rio Grande do Sul. São milhares de pessoas que perderam as casas, nós estivemos lá e vimos, né? Situação desesperadora, mesmo antes da nossa chegada, já tínhamos a notícia, né? Que as pessoas não tinham água para tomar, não tinham um cobertor, e o Rio Grande do Sul nessa época é frio, né? Não tinha o colchão, tinha que ficar deitado praticamente no chão. Mas devido à solidariedade nacional e até internacional, eu diria que no momento quase todos os abrigos estão com roupa, com alimentação suficiente, mas não quer dizer que a campanha tem que parar, né? A campanha tem que continuar, até porque a chuva continua caindo lá no nosso estado, né? Já estamos aí com em torno, que todo dia muda os números, né? De 170 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. Aqueles que perderam tudo, até os documentos. É como eu tenho dito que é pais e mães e avós chorando a perda dos filhos e é filhos chorando a perda da mãe, do pai e dos avós. Muita tristeza. Eu quero também fazer um agradecimento às Forças Armadas, tanto o Exército como a Marinha, como a Aeronáutica, né? Fizeram um trabalho assim de fôlego, um trabalho de gigantes, né? Os próprios policiais da Polícia Federal, da Polícia Civil, os bombeiros, os próprios policiais dos presídios, saíram dos presídios e foram salvar pessoas, e os voluntários que tanto estavam lá no seu jet ski, os que podiam, outros estavam com uma lancha, mas estava também o barqueiro que estava com o seu barquinho remando, né? O que ele usa para pescar a comida do dia a dia, ele deixou de pescar e foi salvar também. Então essa solidariedade é emocionante você vê os bombeiros contando que, olha, tínhamos que decidir, íamos para a rua, que transformada em rio, para a rua da esquerda ou da direita. E nós sabíamos, se fôssemos para a direita, íamos salvar os que estavam lá, o da esquerda ia morrer. E foi que em muitos casos aconteceu mesmo. Quando eles voltaram, a água já tinha levado. Esse é o drama que a gente contar, parece ser um exagero, mas não é exagero, é real. Por isso, a solidariedade no Brasil e do mundo é fundamental para a gente ajudar a reconstruir grande parte do Rio Grande. Cidades que estão em estado de calamidade, de desespero, são 497 cidades, né? Nós temos em torno de 460 que foram atingidas. Dá para perceber já na população lá, nesse pessoal, essa já esperança de reconstrução, porque o momento inicial é totalmente focado no socorro, salvar, né? Porque é uma questão de vida ali. Né? Mas já se tem que pensar em reconstrução imediatamente. Já. Os senhores visitaram
um alojamento e um hospital de campanha, né, em cidades diferentes. Nesse contato, como é que é a infraestrutura para eles trabalharem no hospital, por exemplo, de campanha? Bom, o hospital de campanha ele é muito bem organizado, né? Com o apoio, inclusive, das Forças Armadas, com toda a força do SUS, inclusive com voluntários. Ali todos são atendidos e eu percebi que há médicos, há enfermeiros, há voluntários que são da área da saúde, né? Que estão lá colaborando e ajudando, né? Claro, onde eles ficam acolhidos, aí tu vê quantidades enormes. Por exemplo, a Ubra, que é próximo onde eu moro, chegou a ter 8 mil pessoas. A sua cidade é Caxias do Sul. Não, eu nasci em Caxias, mas na verdade resido em Canoas há mais de 40 anos, já que eu resido em Canoas, né? Mas nasci em Caxias do Sul, que também teve desmoronamento, teve a água ocupando, teve muitos desabrigados. Agora, em Canoas foi muito mais, porque o rio que deságua na lagoa, chamado Guaíba, que chama Rio Guaíba, passa por Canoas, né? Uhum. E ali ele subiu acima do limite que tínhamos lá, como das proteções, e foi invadindo tudo. Como eu dizia um outro dia, os meus amigos moram grande parte ali na Matias, né? Outros moram no Guajiviga. Guajiviga é um bairro simples também, mas é numa parte mais alta. Mas a Matias, Rio Branco, Niterói, como exemplo, o prefeito Jairo Jorge, que fez um trabalho gigantesco também, nos contava, porque ele esteve lá, quando nós estivemos no estado, tanto ele como o governador Eduardo Leite nos recebeu na base aérea de Canoas. Ali tivemos uma plenária, né, onde foi mostrado para nós a realidade daquela cidade de São Leopoldo, porque nós somos a São Leopoldo também, que lá que foi o hospital de campanha. São Leopoldo, passamos por Esteio, passamos por Sapucaia, ruas improvisadas, que a gente não ia conseguir, os batedores na frente. Agradeço muito a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, enfim, todos colaboraram para que nós chegássemos lá. E levamos também, que foi muito bom, eu cumprimento aqui a Ilana, diretora aqui do Senado, né, que nós já mandamos toneladas, eu digo o Senado, né, uhum. A Ilana coordenando esse movimento para que tanto a alimentação, como a roupa, como os cobertor chegassem lá. E no dia que nós chegamos, chegou um caminhão com brinquedo. Precisava ver quando nós chegamos lá no ginásio de esporte do Metalúrgico de Canoas, que até fui presidente lá, saí de lá para vir para o parlamento, na Constituinte ainda, mas precisa ver as crianças, quando viu aqueles brinquedos chegando e nós entregando, e os pais recebendo, enfim, os 8 senadores que estavam lá também entregando. Foi um momento assim de emoção e de alegria. Eles até não davam muita atenção para as roupas, as crianças, né? Mas queriam os brinquedos, que é natural, né? Tu viu o sorriso estampado em cada um, dizendo no olhar, obrigado, gratidão, né? Foi um momento muito bonito. Essa visita ajudou os senadores da comissão a definirem quais projetos devem ser tratados como prioridade aqui no Senado. A sensibilidade, né, foi muito, muito grande de todos os senadores em relação ao que deveríamos apresentar aqui. E caminhamos nesse sentido. Eu estou procurando aqui nos meus papéis a relação dos projetos. Foram inúmeros projetos que foram apresentados. São 8 senadores na comissão. São 8 senadores. Foi definido que cada senador apresentou um projeto. Como prioridade. Todos foram muito parceiros nesse encaminhamento. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, está aqui. Veja, essa reunião que fizemos foi a última da viagem que vamos fazer. Vamos fazer uma viagem ainda já está marcada, já ajustada para o dia 13, né? Nessa reunião, por exemplo, o senador Marcos Pontes, ele já listou como prioridade para ele um projeto que trata da Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. Projeto importantíssimo. O senador Cajuru apresentou um projeto que institui moratória aos tributos federais, estaduais e municipais para efeito de que, então, a população deixe de pagar e consiga, então, investir nas obrigações da sua área.
eu apresentei, e a Leila Barros, que eu aqui vou homenagear ela, porque ela podia apresentar um outro projeto dela, mas ela foi pesquisar e está defendendo um projeto de minha autoria, que já está pronto no plenário para ser votado, que assegura às vítimas diretas e indiretas de desastres ambientais a manutenção da qualidade de segurado da Previdência Social. Todos ficarão, durante esse período, recebendo. O senador Irineu, que é vice-presidente da comissão, apresentou um projeto sobre concessão de auxílio emergencial às Santa Casas e às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, consequentemente. O senador Hamilton Mourão apresentou projeto que vai na linha de mexe no Código Penal para tipificar especificamente que todo furto... Porque a gente assaltando a casa daqueles que tiver que sair. Né? E, inclusive, estrupando e violentando, inclusive, pessoas. Né? Então, o projeto dele endurece a pena e considera crime. E vai ter que responder pela dureza da lei, porque ele aumenta, inclusive, todos aqueles que assaltarem depósito ou similar, casas, comércio, durante esse período, que é uma covardia, né? Claro. Os comércios foram invadidos, as casas foram invadidas, as pessoas teve que sair desesperadas, salvo pelos bombeiros, ou correndo da chuva, isso eu cheguei a ver lá, correndo da água que vem do rio, né? E a chuva torrencial, e o cara ainda assaltando a casa. O senador Alessandro Vieira, ele apresentou um projeto de medida de auxílio quando for reconhecido estado de calamidade pública. Aí vem um projeto esse foi o projeto que eu apresentei, institui a política nacional para deslocados internos. Porque isso eu aprendi lá na Comissão de Refugiados, Migrantes e Imigrantes, que eu fui presidente, também fui vice. Lá tem uma política para refugiados. Agora, só que aqui nós teremos uma política nacional para deslocados internos, para que eles tenham espaço e sejam recebidos com carinho, com respeito, com estrutura, se tiverem que mudar até de uma cidade para outra. Ou aqueles que moravam na beira do rio, né, ou o rio atravessava a cidade, praticamente a cidade toda vai ter que ser deslocada para uma outra região, né, ou para uma zona mais alta do espaço físico da cidade. Então, esse meu projeto daria todo o apoio aos chamados deslocados internos. Até porque não se tem ideia de quanto tempo vai levar esse processo, né? Para poder voltar. Com certeza. E ainda eu tenho um projeto de 2015 que manda recalcular a dívida do Estado. A comissão também tirou que esse projeto vai ser um dos prioritários, porque nós temos uma dívida impagável. A dívida do Rio Grande do Sul já passa de 100 bilhões de juros sobre juros, correção, enfim. E o meu projeto, fazendo um cálculo baseado que fosse corrigido só pelo INPC, estava praticamente paga a dívida do Rio Grande. Mas claro que a gente quer fazer um debate numa visão macro. Tem outros estados que também estão endividados, né? Uhum. Mas o olhar, nesse momento, é para o Rio Grande do Sul. O que nós aprovamos, e eu fui relator aqui no Senado, a pedido do Rodrigo Pacheco e também do governo, foi o projeto que diz que por 3 anos o Rio Grande do Sul não pagará 1 centavo para a União. E esse dinheiro, falei lá com o governador Eduardo Leite, vai para um fundo para ajudar na reconstrução. Como é uma dívida impagável, daqui a 3 anos, creio eu, se for necessário, nós podemos também aprovar um projeto que garanta mais 3, mais 6 anos, quanto for necessário. Esse foi um projeto enviado pelo governo federal, projeto de lei complementar, que o senhor relatou aqui no Senado. E eu fui relator aqui no Senado e conseguimos aprovar na íntegra como veio da Câmara dos Deputados, oficialmente uma emenda de redação. Houve um debate lá, se teríamos que ali naquele momento aprovar a anistia total desses mais de 100 bilhões. Sim. Mas houve um entendimento, um amplo acordo que envolveu os poderes constituídos e chegamos ao entendimento que nesse momento isso tinha que fazer devido à rapidez. O presidente Rodrigo Pacheco nos ajudou muito também. Aprova isso de imediato, paga 0 nos próximos 3 anos, e ele mesmo está liderando, o presidente Rodrigo Pacheco, um processo de renegociação da dívida dos estados. Se o Rio Grande do Sul não puder pagar
A dívida acumulada, que eu disse, de juros e correção, que já passa a 100 bi, está muito mais daquilo que nós já pagamos se não fosse todo esse cálculo feito em cima devido a juros e as correções que, no nosso entendimento, são exageradas. A dívida poderia estar paga. Nessa diligência, os senhores se reuniram lá com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele apresentou demandas também, ele certamente essa questão da dívida, ele citou isso, né? O governador, de fato, participou do debate lá, porque esse tema surgiu, e ele disse que, de fato, não foi o ideal, mas foi o possível. Tem até uma frase do senador Espiridião a mim, que ele também entende que tem que avançar essa negociação. Ele foi importante, mas não foi o ideal, né, pai? Eu, como relator, disse para ele, sim, exatamente isso. O ideal nós vamos ter que construir nessa caminhada com uma série de projetos que estão tramitando, inclusive esse meu de 2015, que tem até um relatório favorável do Lidberg. Tu lembra do Lidberg, né? Sim. Ele fez um belo relatório. Agora, é algo que, primeiro, se botasse uma emenda naquele projeto, seria inconstitucional. A Câmara já tinha derrubado a emenda lá na Câmara. Voltaria para lá e não votaria tão cedo. Ou seja, estaríamos esperando aquilo que, baseado nesse projeto, que eu fui relator, o presidente Lula que mandou, o dinheiro já está chegando no Rio Grande do Sul. O governador citou também a questão do aeroporto, o Salgado Filho, que é o principal aeroporto internacional, e não tem condições, não tem nem previsão de quando ele vai poder voltar a operar, né? Por questão de justiça, o senador focou em duas áreas. Uma, ele disse que devido às empresas, grande parte delas estão tudo embaixo d'água, então não temos empresas e não temos empregados. E o governo, consequentemente, não arrecada também. Então ele acha que ele vai ter um prejuízo de mais de 11 bilhões na sua arrecadação. Então ele propõe, a Fieres propôs 100 bi para recompor o parque industrial, né? O setor lá do comércio propôs, se não me engano, em torno de 11 bi ou 12 bi. E o governador solicitou para nós que precisaria ter um aporte de recurso na faixa de 11 bi para ele poder manter os compromissos, né, do Estado em relação ao todo o Rio Grande, ajudar nas estradas e naturalmente também ajudar até nos pagamentos que o Estado tem que fazer para os servidores e aquele aporte justamente nesse momento que precisa de mais recursos, está deixando de arrecadar, porque a economia não está funcionando. A economia está totalmente pagada, tanto no campo como na cidade, né? Porque as estradas estão também, a maioria, bloqueadas por um grande tempo e a chuva continua. Essa é uma preocupação muito grande de todos os especialistas. Mas acreditamos que estamos caminhando bem. Percebo que tanto o governador do Estado, Eduardo Leite, como o presidente Lula estão fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para ajudar a reconstruir o Rio Grande. Inclusive, reconstruir milhares e milhares de casas. Estão fazendo milhares e milhares de residências, porque eles perderam tudo, né? E daí a tal de linha branca, por exemplo, né? Que é geladeira, fogão, enfim, tudo aquilo que eles com certeza terão que comprar. O setor agro, que é muito forte lá no estado. O setor agro é muito forte, que também foi prejudicado. Nós temos que olhar para o campo e para a cidade. E é com essa visão que a comissão está trabalhando e dialogando com todos os poderes constituídos. Como eu digo, o momento é de muito diálogo, de muita solidariedade, muita fraternidade, muito amor, muito respeito e carinho. E percebo que o Brasil está tendo com o Rio Grande, e entre nós, seja do Legislativo, do Executivo, tanto a nível estadual como aqui da União, há uma parceria. Alguns dizem, mas há uma briga ideológica ou política. As questões políticas sempre estarão no ar. Mas, como eu digo, vamos fazer uma trégua, né? E vamos nos preocupar agora em salvar vidas e garantir que as pessoas voltem a viver com dignidade e com o sofrimento, né? De tantos entes queridos que perderam. Acho que é possível. A eleição municipal é lá em novembro, podem até jogar para dezembro, né? Bom, lá cada um vota em quem quiser e depois teremos ali 2 anos as eleições para governador, para deputado federal, estadual, senador e presidente da República. Mas tudo no seu tempo certo. O momento é de solidariedade e de expressão minha aqui, por exemplo, de gratidão a todo o povo brasileiro pela forma como estão solidários e ajudando
o nosso querido Rio Grande do Sul. E fica também já o aprendizado para o futuro, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, né? Porque as mudanças climáticas, as emergências de mudanças climáticas vieram para ficar, não é uma coisa que está acontecendo. E isso independe de ideologia ou de viés partidário. É verdade absoluta o que você está colocando. Eu digo que o Brasil era ou é até esse momento, dessa desastre que houve no Rio Grande do Sul, que a gente fala de desastre da natureza. A natureza não fez nada errado. Quem fez errado foi o homem, porque o homem criou obstáculo, o homem poluiu, o homem cortou as florestas, o homem usou agrotóxico exageradamente, indevidamente. Então, o homem tem que fazer uma autocrítica da agressão que ele fez ao meio ambiente. E chega uma hora que o meio ambiente reage, não é só aqui no Brasil. Vocês vão ver lá a situação dos mares invadindo as praias. Vocês vão ver que nos Estados Unidos, recentemente, houve mais 3, 4 ciclones que devastou cidades inteiras. Sim. Nos países árabes não é diferente. Então, o mundo está percebendo que houve tanta agressão à natureza que a natureza começou a reagir. E compete agora a todos nós ajudar a salvar o planeta, para que assim nós estaremos salvando as nossas próprias vidas. Essa discussão também se dá no Congresso Nacional. O Senado o Congresso tem a Comissão Mista de Mudanças Climáticas para debater justamente isso e projetos que tentam solucionar isso, ou minimizar a primeira decisão que nós tomamos na comissão, essa comissão especial de emergência devido à questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi dizer, olha, aqui nós não vamos dar aval para nenhum projeto que vá atacar o meio ambiente. Essa comissão não vai dar aval a nenhum projeto. Daqui sairá em qualquer indicação. Tu vê que tem aí indicação de 10 projetos, poderão vir mais 10, mas qualquer projeto que ataque o meio ambiente será vetado, se depender de nós, naturalmente, da comissão. Se quisermos salvar o planeta, temos que defender com unhas e dentes, mas com muito amor e muito carinho, a questão do meio ambiente. Há países que me falaram outro dia que os animais, por exemplo, uma onça, um macaco, um pássaro, estão caindo das árvores e caem mortos no chão, porque não aguentam mais o que está acontecendo em matéria do ar que respiram, né? E da própria violência do ciclone e da própria temperatura. Tem lugares que o sol está aquecendo a mais de 50 graus, 60 graus, tudo isso acaba atingindo a saúde das pessoas, né? O exagero do frio, o exagero das águas e o exagero do sol, porque há um desencontro devido a tudo aquilo que, infelizmente, os homens estão fazendo no ataque à natureza. E essa questão não é só tratada pela comissão aqui no Senado, não só pela comissão do Rio Grande do Sul, nem só pela comissão mista de meio ambiente também, mas todas as comissões, tanto que até na questão emergencial também se voltaram para o Rio Grande do Sul, por exemplo, na parte das emendas, né, a parte das emendas serem destinadas. Nós estamos fazendo uma campanha no Senado e na Câmara. Por exemplo, eu lembro, porque o líder do PMDB reuniu recentemente comigo, o senador, e eles, olha, para termos dando 58 milhões cada um dos nossos, mandou aqui 1 milhão cada um. Parece pouco, mas somando tudo é bastante. Calcule, são os 513 deputados, cada um deles derem um percentual em emendas, não é dinheiro do bolso de ninguém, em emendas parlamentares que eles podem destinar para o Rio Grande do Sul. Um cálculo que a gente fez, se todos ajudarem, mais emenda de comissão, emenda do parlamentar, emenda das comissões, nós teremos aí alguns bilhões a mais para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. E isso é possível. O governo já operou nesse sentido, que é só as comissões decidirem. Eu hoje mesmo, porque eu já decidi na Comissão de Direitos Humanos, já aportei um aporte de recurso total que eu tinha lá para o governo liberal para o Estado. A Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes também já fez isso, foi um dos primeiros, inclusive, a fazer. E outras comissões estão ajudando também nesse sentido para que o aporte de recursos chegue logo no Estado, porque hoje falta dinheiro para tudo, né? Para estrada, para roupa, para remédio, para ter mais profissionais ajudando a reconstrução, né? Principalmente, eu diria, nesse momento, é a reconstrução e a saúde, né?
porque depois que passaram as águas, infelizmente, vinha uma série de doenças, resultado de tantos animais que estão mortos lá. Alguns casos de leptospirose foram confirmados. Já foram 5 ou 6, né? Que já morreram. Mas você vê vacas boiando pouco, enfim, todo tipo de animal boiando, e não dá para negar que alguns corpos também foram retirados numa situação como essa, já que chegamos nesse número, e há quem diga, se somar todos, não vai dar mais de 200. Eu rezo e torço para que não, né? Está em torno hoje de 170, né? Porque muitos estão desaparecidos ainda. Desaparecidos já há 20 dias, 15 dias. Enfim, é uma situação desesperadora. Mas eu acredito que com a solidariedade que está acontecendo, principalmente do povo brasileiro, embora vinha de fora também, mas mais aqui de dentro mesmo. Todos os estados estão sendo solidários e a Força Aérea Brasileira é a que mais está levando para o Rio Grande do Sul. Fica aqui meu carinho, meu abraço à Força Aérea Brasileira. Claro que a Marinha está com o maior navio da América Latina lá em Rio Grande de Pelotas, também ajudando com o hospital de campanha. O Exército está com toda a sua equipe, caminhões, que atuam nessa área, lá também no Rio Grande e na Grande Porto Alegre, indo para o interior também, né? No caso ali do Vale do Taquari, onde a comissão vai, agora no dia 13. Enfim, está todo mundo trabalhando junto. O presidente Lula montou uma equipe que está lá, liderada pelo ministro Pimenta, mas para somar, para ajudar, para ver o que ele pode conciliar essa equipe junto com o governador, que é a autoridade máxima essa união é fundamental, do Estado. Né? Das autoridades, da população, tem que entender de todas as forças. Que o governador é a autoridade máxima do Estado, o ministro do governo Lula, que estão indo para lá toda semana, uns já estão praticamente instalados lá, é para ajudar, para somar. Nesse momento é solidariedade, é fraternidade, é respeito com a responsabilidade de cada um, que somando só pode melhorar para as pessoas. E é isso que nós estamos preocupados, salvar pessoas, salvar vidas, inclusive que eles melhorem a qualidade de vida, que é o que todos querem, né? Emprego digno, enfim. Enfim, dá para falar aqui 3 dias. É verdade, mas infelizmente nosso tempo é curto, já acabou. Eu que agradeço. Mas eu agradeço muito aqui a sua participação, contar toda essa experiência e explicar o que está sendo feito aqui no Senado. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Este foi o Senado Notícias especial sobre o socorro e a recuperação do Rio Grande do Sul na tragédia das chuvas de 2024. Você pode rever esta entrevista e reportagens da TV Senado sobre esse assunto na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue aqui na TV Senado.